André Mendonça é tido como uma pessoa séria, técnica e independente, mas ele está sendo vigiado pelos outros colegas do próprio Supremo. Por quê? Porque a investigação pode atingi-los diretamente e transformar Toffoli e Moraes nos primeiros ministros da história do Supremo a serem investigados criminalmente. E quem sabe até, tomara, sofrer um impeachment. Hoje eu entendo que há uma situação de tensão na relação entre os poderes. E isso passa, volto a dizer, pelo fortalecimento do princípio da legalidade. A lei, ela tem como sua origem o poder legislativo. Não cabe ao poder judiciário, além da interpretação, ter um papel criativo, inovador em termos de legislação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! O STF tá para explodir e vai ser horrível. Sobre essa guerra interna que está acontecendo agora no Supremo e que quando explodir vai ser nuclear. Só vai sobrar poeira. E olha que eu acabei de voltar do Muay Thai, onde eu treino luta, mas qualquer luta é pequena perto dessa guerra que está se armando no Supremo. Olha aqui comigo o que foi que a Vera Magalhães, jornalista do Globo, publicou na coluna dela do jornal ontem. Acompanhe aqui comigo já a começar pelo título. Tensões do Supremo estão prestes a explodir. Passada essa semana do feriado, que é essa semana que a gente tá, sábado, a gente tá falando agora da segunda-feira, a volta ao trabalho presencial deverá ser acompanhada por um clima para lá de pesado no Supremo. As tensões que vêm se acumulando entre os ministros nos últimos meses, em razão das divisões internas e de discordâncias quanto ao papel do judiciário no jogo institucional, tendem a deixar os bastidores e resultar em algum tipo de confrontação explícita. Gente, olha o racha. E o racha vai deixar de ser interno, que já existe dentro, e vai extravasar, vai sair para fora. E só para traduzir aqui para você, quando ela fala de racha quanto ao papel do judiciário no jogo institucional, o que quer dizer isso aqui? Gilmar, Moraes e Toffoli, que estão acuados pelas investigações, eles estão pressionando o presidente do Supremo, Fachin, para defender os ministros, ainda que eles estejam errados, ainda que os problemas sejam pessoais, indícios de corrupção. Essa é a grande questão aqui. Então você tem um grande racha. De um lado você tem Fachin, que é chamado aqui pela coluna de presidente minoritário que enfrenta imensa dificuldade. Ela devia falar, de um lado, Fachin, o presidente que luta pela ética, pela justiça no Supremo. De outro lado, você tem aí um outro grupo sob a órbita de influência de quem? Do decano Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes. Gilmar e Moraes mandando e o presidente isolado. Nessa semana teve um fato que ajudou a aumentar ainda mais a temperatura dessa guerra interna aí e que eu mostrei aqui no canal para vocês. Enquanto acontecia o Gilmar Palusa lá em Lisboa, em Portugal, o presidente do STJ, o Herman Benjamin, que é tido como um cara muito sério, ele organizou um evento sobre ética no judiciário em Brasília, mostrando como que Brasília e a cúpula do Poder Judiciário está se dividindo entre, de um lado, os ministros do lobby, os políticos de toga, e, de outro lado, os ministros com perfil mais técnico. Aqueles que querem acabar com essa pouca vergonha a que a gente tem assistido dia sim, dia também no Supremo. E o ponto mais devastador da coluna é o que ela chama aqui de elefante estacionado no plenário do Supremo. Olha aqui. Existe ainda um elefante estacionado no plenário do Supremo que torna as relações ainda mais explosivas. E ele se chama o quê? Caso Master. O relator do caso, André Mendonça, designado depois que Dias Toffoli finalmente se declarou suspeito para continuar relatando o caso a que ficou aferrado por mais de 2 meses, tem conduzido o explosivo inquérito longe dos holofotes da imprensa e das redes sociais, mas sob escrutínio desconfiado dos colegas. André Mendonça é tido como uma pessoa séria, técnica e independente, mas ele está sendo vigiado pelos outros colegas do próprio Supremo. Por quê? Porque a investigação pode atingi-los diretamente e transformar Toffoli e Moraes nos primeiros ministros da história do Supremo a serem investigados criminalmente. E quem sabe até, tomara, sofrer um impeachment. Mas tem mais, gente. Os próximos dias também fornecerão combustível extra para a crise, com a decisão do Ministério Público Federal e do relator sobre a nova tentativa de delação do Daniel Vorcaro, que, a depender do que decidir revelar, pode engolfar integrantes da já conflagrada corte
como Toffoli e Alexandre de Moraes. Vamos então aguardar com ansiedade as cenas dos próximos capítulos, porque vem coisa boa por aí. E vocês estão me vendo aqui, gente, de vermelho, né? Mas ó, não é o vermelho PT, gente, calma. É o vermelho salva-vidas, lifeguard. É um vermelho bombeiro. Eu tenho muita admiração por quem trabalha e se coloca em risco para salvar vidas. Tem algum policial por aí? Bombeiro, segurança? Escreve aí nos comentários. Nossos aplausos para vocês. São profissões que nós devemos honrar. E esse moletom aqui de Lifeguard, salva-vidas, eu comprei numa das melhores viagens que eu fiz na minha vida, lá em Huntington Beach, na Califórnia, em 2010. E eu amo e uso ele até hoje. Daqui a pouco ele se desfaz, né? Mas não me olha torto aí, não me olha porque você também deve ter aquela roupa preferida que você segura até furar, você não tem? E eu quero ir ser salva-vidas no Senado, lutar pelas pessoas. A gente precisa de mais gente com esse espírito na política. E se você se sente assim, eu quero convidar você para vir se juntar ao nosso time de guerreiros, com Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, no time do Novo. Vou deixar aqui um QR Code na tela para você, está aí, ó, para você que quer se unir ao nosso time. E você pode fazer muito sozinho, mas uma cidade você não conquista sozinho. Você precisa de um exército, quanto mais um país inteiro. Nós precisamos de um exército para colocar ordem no Supremo, em Brasília e no país. Sempre, é claro, democraticamente pelo voto, eu preciso dizer, antes que o Moraes diga que eu estou querendo aqui dar um golpe. E agora eu quero te ouvir. Você acredita que a próxima fase do caso Massa ele vai engolfar o Toffoli e Moraes? Ou será que eles vão conseguir escapar de novo, hein? É inegável que existe uma grande tensão entre os ministros do STF. Uma formação de dois grupos. Um grupo, aquele que é submetido aos desejos do Alexandre de Moraes e também acabam que tendo que ficar juntos porque cometeram crimes e precisam se proteger mutuamente. Do outro lado, um grupo que não aguenta mais essa vergonha, não aguenta mais essa rejeição da população à Suprema Corte, que tem até medo de andar pelas ruas e quer que as coisas voltem ao normal. E no meio disso tudo, tem uma pessoa que se tornou um farol de esperança da nossa Suprema Corte, que serve para nos mostrar como é bom quando você tem um juiz de verdade, quando você tem alguém que toma decisões técnicas, que vai atrás de corruptos e bandidos e não apoia a prisão de pessoas inocentes. E essa pessoa hoje é o André Mendonça. Se bem que o grupo do bem está crescendo. Hoje tem André Mendonça, Cássio Nunes, Fachin, Fux. Parece que até a Carmen Lúcia já não aguenta mais, já soltou algumas palavras aí, algumas declarações mostrando que ela não quer mais andar com a turminha do mal. E aqui tem o André Mendonça passando mais uma vez um recado para essa turminha que acha que ser ministro do STF é poder usar das suas atribuições constitucionais para impor a sua vontade e ser criativos. Hoje eu entendo que há uma situação de tensão na relação entre os poderes. E isso passa, volto a dizer, pelo fortalecimento do princípio da legalidade. A lei, ela tem como sua origem o poder legislativo. Não cabe ao poder judiciário, além da interpretação, ter um papel criativo, inovador em termos de legislação. Criativo, inovador em termos de legislação. Aqui ele está fazendo uma crítica aos ministros do STF que insistem em criar leis. Esse talvez seja hoje a grande tensão entre os poderes, o respeito por parte do Poder Judiciário em relação àquilo que é promulgado ou legislado a partir de uma definição no âmbito do legislativo. Aqui ele deixa bem claro que a tensão existe porque ministros do STF não respeitam as prerrogativas do Legislativo. Atuação pela perspectiva da autocontenção, o que significa um fortalecimento do princípio da legalidade. Entendo que a legalidade é essencial para a garantia da segurança jurídica do país e também para o desenvolvimento. Fica bem claro aqui, né? Ele está na Marcha para Jesus, passando meio que um recado de novo. Hoje é dia de louvar a Deus, dizer a minha admiração do trabalho da imprensa, mas hoje é dia de glorificar Deus. Qual a importância da liberdade de imprensa? É fundamental, uma sociedade democrática e livre demanda liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Parece que até um recado para o Alexandre de Moraes, que alguns meses atrás mandou a Polícia Federal fazer a busca e apreensão na casa de um jornalista lá no Maranhão. Ou disse que o Metrópolis estava imitando métodos criminosos quando noticiou que ele havia se encontrado com Vorcaro. Curioso, né?
Liberdade de expressão é algo que o Alexandre de Moraes nem sabe o que é. Eu vou te contar agora qual é a nova estratégia do governo Lula para enfiar à força o Messias dentro do STF. É isso mesmo, a Veja acabou de publicar que existe um plano que os aliados do Lula acham que é infalível para colocar à força o Messias dentro do STF. O Lula está empolgado com esse plano, acha que ele é muito bom. Eu vou te mostrar agora o quanto é ridículo esse novo plano do Lula. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Bom, o fato é o seguinte, a Veja, ela diz que a grande estratégia agora que os aliados do Lula e o próprio Lula estão bolando para tentar fazer o Messias entrar dentro do STF é convencer os senadores, olha isso, antes de colocá-lo, antes da sabatina, até porque ele não pode mais ser sabatinado esse ano, então eles vão indicar e usar esse resto de ano para convencer os senadores de que a indicação é técnica. Palavras da Veja, eles vão tentar melhorar a interlocução com os senadores para fazer gestos a eles de que o Messias tem, aspas, capacidade técnica, aspas, elevado saber jurídico e que teria potencial de desmontar qualquer movimento de resistência. Ou seja, eles querem tentar comprovar para o Senado de que o Messias não está sendo indicado como um nome do Lula, como um nome do PT, como um nome da esquerda, mas sim como um grandíssimo jurista muito capacitado e apenas e somente por isso que a sua indicação está se dando. Gente, isso é de um ridículo, mas de um ridículo que dói na alma dos mais ridículos do universo. Não tem como. O Messias, ele foi rejeitado justamente por ele ter a cara do PT. Ele foi rejeitado justamente porque a Advocacia Geral da União, que ele comanda, a AGU, se tornou uma Advocacia Geral do Lula, se tornou uma Advocacia Geral da Janja, se tornou uma advocacia geral até da Érica Hilton no tal do projeto da misoginia que ele saiu, a AGU do Messias saiu notificando jornalistas que criticavam o plano. Agora a AGU é ainda a advocacia geral do Moraes, porque pediram agora para o Messias comandar a defesa dele contra a Rumble, que está processando o ministro. Então assim, a cara do Messias é a cara do governo. Ele foi rejeitado exatamente por ele ser um puxa-saco do Lula, não tem outro nome. Aliás, ele começou a sua carreira assim. Lembram-se que pegou lá o termo de posse para o Lula não ser preso e entregou a pedido da Dilma para o Lula. O Messias, lembra dessa história? O Messias entrega para o Lula o termo de posse. O Messias vai entregar aqui o termo de posse. Aí depois a gente descobriu que não era Messias, e sim Messias, e que ele era esse carteiro. Ele continua sendo carteiro. Ele continua sendo aquele que leva e traz as questões referentes ao PT, referentes à esquerda, referentes ao Lula. Como é que agora vão convencer de que ele está sendo indicado não para blindar Moraes, não para blindar o governo, não para fazer as vontades do Lula, e sim por qualquer tipo de rasgo técnico? É óbvio que não, mas tem que ser muito burro, mas burro demais um senador para acreditar nisso. Eu creio que os senadores que rejeitaram o Messias ou o Messias em abril não caiam nesse papinho, e muito menos cairão aqueles que entrarão no Senado depois das eleições. Portanto, meus caros, os planos do Lula parece que não enganam ninguém. Talvez enganem apenas o Messias. Eu acho que talvez seja isso. O Lula está querendo enganar o Messias. Eu acho que o Messias é o único capaz de cair nessas bobajaiadas que o Lula vem fazendo ou falando a respeito do nome do Messias. Deixa aqui o seu comentário e, olha, eu já falei várias vezes, se o nome do Messias ou do Messias não pode ser sabatinado esse ano, por óbvio, mesmo que o Lula indique e perca as eleições, o próximo presidente pode retirar a indicação. Então, assim, o Messias, ele não tem chance nenhuma, zero. Ficamos atentos, no entanto, aos movimentos do Lula. Fachin nega suspender Marques para decidir sobre CPI do Master. É isso mesmo. Proximidade do ministro Ciro Nogueira seria um impeditivo, segundo o pedido de senadores.
O presidente do STF, ministro Edson Fachin, negou o pedido de 4 senadores para declarar a suspeição do ministro Cássio Nunes Marques no julgamento de um mandado de segurança que pede a criação da CPI do Banco Master. A solicitação foi apresentada pelos senadores Eduardo Girão, Alessandro Vieira, Marcos Pontes e Plínio Valério. Eles alegam que Nunes Marques mantém relação de amizade com o senador Ciro Nogueira, um dos citados no caso, e teria interesse direto no processo. Ao rejeitar o pedido, Fachin afirmou que a contestação foi apresentada fora do prazo previsto pelo regimento interno do Supremo. Segundo o ministro, a distribuição do processo ocorreu em 26 de março deste ano, mas a ação de suspeição só foi protocolada em 12 de maio. Portanto, extrapolou em mais de um mês o término do prazo regimental para deduzir a pretensão, configurado em 31 de março de 2026, explicou Fachin. O julgamento que pode condenar mais uma vez Bolsonaro é marcado. É isso mesmo. O Superior Tribunal Militar definiu para o dia 24 de junho a análise de um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra uma decisão relacionada ao processo que avalia sua permanência no oficialato das Forças Armadas. O recurso contesta o indeferimento de um pedido de suspensão formulado contra o brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo, integrante da Corte Militar e um dos magistrados que participarão do julgamento sobre a eventual perda da patente de capitão reformado do ex-presidente. Os advogados de Bolsonaro sustentam que o oficial não reuniria as condições necessárias de imparcialidade para atuar no caso. Entretanto, a presidente do STM lulista, ministra Maria Elizabeth Rocha, rejeitou o pedido ao entender que os argumentos apresentados pela defesa não se enquadram nas hipóteses legais previstas para o reconhecimento de suspeição. Após a decisão, os defensores do ex-presidente recorreram por meio de um agravo instrumental processual, que agora será examinado pelo plenário do Tribunal Militar. Segundo a argumentação da defesa, o brigadeiro teria feito manifestações públicas envolvendo o julgamento de Bolsonaro no STF, relacionado à suposta trama golpista, circunstância que, na avaliação dos advogados, comprometeria sua imparcialidade para participar do processo em tramitação no STM. O julgamento possui relevância direta para a situação militar do ex-presidente. Caso a corte conclua que Bolsonaro se tornou indigno ou incompatível com o oficialato, ele poderá perder a sua patente de capitão reformado. Nessa hipótese, os valores atualmente recebidos a título de soldo não seriam mais pagos diretamente ao ex-presidente. A remuneração passaria a ser convertida em pensão destinada aos seus dependentes legais, conforme previsto na legislação militar. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!